Então, agora vamos falar desse lance das vacinas. É, a gente tem a sensação, pelo menos eu tenho a sensação, que a gente poderia estar um pouco melhor se tivesse comprado as vacinas antes. Muito melhor. Como foi esse lance? Quando foi oferecido pra gente? Por que a gente não comprou? O que aconteceu? O que acontece? O desenvolvimento de vacinas, ele tem algumas estratégias, tá? Embora a gente importou muita coisa, mas sempre é aquela estratégia. Modelo animal, estudo em animais, depois vai para estudo em seres humanos. Estudo em seres humanos, aí a gente chama fase 1, fase 2, fase 3. Tá. Aquela fase 1 e fase 2 é quando a gente testa as vacinas que foi testada em animal com seres humanos, para saber se não vai causar nenhum efeito colateral, para saber se replica o que nós fizemos com animais. Ah, tá. Essa é a fase. Aí, as melhores estratégias vai para a fase 3. Nessa fase 3 é quando a gente testa em milhares de pessoas. Esse testar milhares de pessoas é para saber se realmente a vacina funciona, as pessoas vão estar expostas. Nesse momento é onde entra a equipe. Se a equipe tem uma noção básica de saúde pública, fala, opa, quando é que a gente vai entrar em negociação e quais nós vamos entrar em negociações? Com todas. Claro. Mas se alguma der errado, não importa. Se a gente perder, tipo, 1 bilhão aqui, se a economia voltar mais cedo, se nós vacinarmos a população e a economia voltar mais cedo, a gente cobre esse prejuízo, assim, facilmente. E ali, período de julho e agosto, que foi o período que essas vacinas entraram nessa fase 3. Já tão rápido assim? Foi, tipo, essa fase 3. Então as coisas entraram... Mas essa fase 3 necessariamente precisaria de pelo menos 6 meses para ter aprovação. Tá. E é isso que a gente falava. Esse ano é difícil. Eu batia muito, esse ano é difícil a gente ter vacina. Porque essa fase 3, aquela fase que a gente testa com seres humanos, além da vacina funcionar, porque por isso que a gente testa geralmente com pessoas da saúde e tal, porque elas estão mais expostas, elas precisam ser infectadas naturalmente para saber se a vacina funciona. Além disso, a gente precisa saber se a vacina gera uma proteção por no mínimo 6 meses. Por isso que eu falava, esse ano é difícil, porque a gente tem que saber. Imagine se uma vacina funciona só por 3 meses. Vai estar vacinando 3 meses a população, isso não existe. Então, assim, naquele momento a gente sabe, olha, esses 6 meses que a gente vai saber se a vacina funciona. Mas se você tem uma equipe que ela entende do que está falando em saúde, quando eu falo saúde pública, eu estou incluindo, as pessoas têm que entender, saúde pública não é só saber de um hospital, as pessoas falam, ele é médico ou não é? O médico, às vezes, ele compreende do hospital e tal, mas não tem a noção do que é saúde pública, não sabe o que é, tem que entender o que é educação, tem que entender estratégias para montar, por exemplo, uma equipe multidisciplinar. Eu sempre bato essa questão multidisciplinar, porque o Brasil é heterogêneo, tem que ter multidisciplinaridade, tem que ser linguagem para cada grupo. A mesma linguagem que chega em você não é a mesma linguagem que chega em mim. Entende? É diferente. Então, assim, nisso daqui, naquele momento, em julho e agosto, é quando ele falou, vamos investir em todas as pesquisas do mundo. E na época, as maiores eram o quê? 3 pesquisas? Tinha umas 5 ou 6. Tinha 5, era porque tinha a de Oxford, tinha a daqui a Sinovac, junto com o Instituto Butantan, tinha a Moderna, lá nos Estados Unidos, tinha a BioNTech, que depois a Pfizer, que o pessoal fala muito, a vacina da Pfizer. Na verdade, a Pfizer só fez juntar com a BioNTech, que é da Alemanha. Na verdade, não é a vacina da Pfizer. A Pfizer, ela pegou já a vacina pronta, investiu pesado. E colocou a marca dela. Tinha essa, por exemplo, essas, se eu estiver esquecendo alguma, essas 4. Talvez a da China qual que era? Era a Sinovac, a Coronavac. Então, a Coronavac, essa de Oxford, a Moderna... a da Pfizer, o BioNTech, tem a da Johnson & Johnson também, a da Janssen, que, por exemplo, é a única vacina que precisa só uma dose. Basta uma dose para ela. Então, no mínimo, vai ser 5. Investe nas 5. Como fez o Canadá, como fez os Estados Unidos. E o Brasil fez o quê? Disse que era para não comprar a vacina da Coronavac, porque começou a chamar de vacina. De vacina comunista. Vacina comunista, que era vacina do Dória, que era não sei o quê, sendo que desrespeitando uma das nossas principais peças de saúde pública, que era o Butantan. Então, nós temos essas 5. Vou dar um exemplo, deve ter mais uma que eu esqueci de citar. Então, se nós temos essas 5... Todas na fase 3. Todas na fase 3. O que é que se faz? Investe nelas. Porque isso, nesse momento, para a empresa é muito bom. Por que para a empresa é muito bom? Porque eu estou numa vacina que está em desenvolvimento. Se eu tenho um investimento de um país como o Brasil, uma potência que nem o Brasil,
eu ganho, além do dinheiro, a credibilidade. Exatamente. Porque falou que se o país está investindo em mim, os acionistas vão em cima disso. Porque essa é a estratégia de negócio. É. Eu tenho credibilidade e tenho dinheiro. Então, eles sempre vão ganhar. Então, quando você faz esse investimento, mesmo que só dessem 2 ou 3 certas, nós tínhamos uma quantidade. Porque se a gente faz investimento, nós temos o chamado direito de compra. Nós temos um pré-contrato, direito de compra. Você é um dos primeiros compradores quando sair. Exatamente. Claro. Você fala, olha, eu faço esse investimento. Tem prioridade, né? Quando, se obtivermos a aprovação, eu tenho direito de 100 milhões de compras, de dose. E não entro na disputa mercadológica. Boa. Porque se você tem um pré-contrato de compra, você já tem investimento, você não entra na disputa mercadológica. Então, consequentemente, a sua compra vai ser mais em conta. E aí, o que é que acontece? Você compra, você tem um direito de compra de 50 milhões, no mínimo você poderia exigir 50, 100 milhões. Como a própria Pfizer fez. Ofereceu, o pessoal fala 70 milhões, mas foi 70, 100 milhões de doses em agosto a setembro para o Brasil. O Brasil falou, não. Então, ali, quando você faz investimento, você tem uma pré-compra, dezembro, janeiro, tem aprovação, você consegue obter, tipo, já tá em lá, cima. E essa é a única estratégia que nós temos para controlar, tínhamos para controlar a pandemia. Sabe por quê? Por mais que a gente tenha a possibilidade de termos 300, 400 milhões de doses no segundo semestre, isso nos angustia, cientistas. Isso nos dá uma angústia enorme. Sabe por quê? Porque, de repente, essas vacinas podem não ter a mesma funcionalidade que ela tem hoje. Porque o vírus está mutando. Caramba, e se surgir uma mutação que ele escape parcialmente da vacina? Mesmo que não escape completamente, escape parcialmente. Então a gente teve o erro de não comprar lá atrás e não investir lá atrás. Exatamente. Esse foi o grandíssimo erro. E aí, é claro, todos esses países que investiram tiveram prioridade e a gente ficou lá atrás na fila esperando. E falou, a gente tá aqui. Calma, espera. Agora a gente tem que mandar pro mundo. Hoje a gente tá tentando fazer reunião com os Estados Unidos para pegar a sobra de vacina deles, porque eles compraram excessivamente. Que ignorância isso, cara. O Canadá comprou 3 a 5 vezes mais vacinas do que a população deles. Caramba. Porque é estratégico isso, sabe? E o próprio Israel, poxa, fala tanto de Israel como exemplo e dos Estados Unidos, porque não usaram o exemplo certo deles. Usaram sempre o bendito exemplo errado. Eles compraram também? Claro que compraram, já estão chegando na população. Estados Unidos, em alguns meses, eles conseguem vacinar a população quase inteira. Amigo meu, tem 30 e poucos anos, já foi vacinado.